Boa noite. Paz do Senhor seja com vocês, irmãos. Amém. Estamos reunidos aqui em mais uma aula sobre escatologia. Hoje é a aula de número 6. A sexta aula. E nós vamos estudar um pouco sobre a preparação para o arrebatamento. O arrebatamento da igreja é um dos pontos mais estudados, mais desafiadores, tanto no que se refere a entender quando e como também estar preparado para ele. Então eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês, mostrar alguns textos bíblicos sobre a importância da preparação, porque não sabendo o dia, se eu estiver preparado todos os dias, eu não vou ter medo, eu não vou ter problema com o arrebatamento, amém? Então o grande segredo do arrebatamento é estar preparado para ele, e aí não importa se ele vai acontecer antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação. Isso é secundário. A grande questão é estar preparado para o arrebatamento. Então nós vamos estudar sobre isso hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta de Efésios. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5. Versículos 23 ao 27. Diz o texto: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? O que o texto está dizendo? Nós estudamos muito esse texto no que se refere a casamento, a posição da esposa, da mulher, do marido, a como deve ser esse relacionamento, uma série de detalhes nós conseguimos extrair desse texto. Mas, na verdade, também é para entender que Jesus é o cabeça do corpo. Jesus é quem está preparando a igreja. A igreja que ele vai receber deve ser santa, irrepreensível, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, e gloriosa. Esses são os pontos que nós devemos pensar e estudar a respeito das nossas vidas. Somos essa igreja que está sem mácula, sem mancha. Somos a igreja que é gloriosa, que reflete a glória de Cristo, que glorifica a Cristo. Somos a igreja submissa. Fomos lavados, permitimos a lavagem da água pela palavra. Andamos em santidade, somos santos, somos irrepreensíveis, porque essa é a condição da igreja que vai ser recebida por Jesus para casar. Essa é a noiva que ele espera para casar. Amém?
Por isso, o preparo está aqui já evidenciado. Como deve chegar ao dia do encontro com o noivo a sua igreja? Deve chegar desta maneira. Ele diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então nós também entendemos aqui que aquilo que purifica é a lavagem da água pela palavra. E aí nós temos aquela situação, quando alguém não gosta da palavra, quando alguém não quer estudar a palavra, quando alguém não quer se envolver com a palavra, está impedindo uma ação de purificação. Está impedindo também a ação do Espírito Santo que santifica. Porque aqui não há outra maneira de entender e nem há outra possibilidade de purificação. O texto é claro: purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para quê? Para entregar a si mesmo uma igreja que seja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Qual é a finalidade desse nosso caminhar após o dia em que nos relacionamos com o Senhor, em que passamos pelo novo nascimento, em que começamos a caminhar com Jesus? O Espírito Santo nos conduz para que sejamos levados a uma transformação que nos aproxime da pessoa de Jesus. Abra em Romanos capítulo 8, para a gente entender isso. Romanos 8, versículos 29 e 30. Diz o texto: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que esse texto então está nos dizendo? O texto é muito claro. O Espírito Santo nos é dado no primeiro momento para nos convencer do pecado. O toque dele em nossas vidas nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir desse momento em que eu sou convencido do pecado, da justiça e do juízo, que eu me arrependo, que eu reconheço que sou pecador, passo a crer em Jesus Cristo, na sua palavra, então começa um trabalho de santificação, de limpeza, de purificação. O Espírito Santo trabalha nessas duas frentes conosco. E esse trabalho de purificação, santificação, ele vai nos levando ao patamar mais próximo do caráter da pessoa de Jesus Cristo. É para que nós fiquemos parecidos com Ele, com o nosso irmão maior, primogênito, que era unigênito do Pai, agora é o primogênito, porque somos agora muitos irmãos. Então, através desse texto, nós entendemos que Ele nos chamou, nos justificou, Ele preparou tudo para que nós sejamos transformados, sejamos feitos conformes, com a mesma forma, conformes aqui no texto quer dizer com a mesma forma que o nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém? Mas eu preciso deixar essa obra acontecer. Eu preciso deixar o Espírito Santo fazer isso. Eu preciso ter o interesse de ser purificado. Eu preciso buscar isso em minha vida. Porque junto com isso, junto com o meu crescimento, com a minha purificação, com o aumento da minha vida em santidade, vem também o preparo para o dia da volta de Jesus. Amém? Eu quero levar você também a entender o quê? Muitas coisas são paralelas no reino espiritual com o que acontece na nossa vida natural. Vamos hipotetizar o seguinte: o novo nascimento, que é um nascimento espiritual, ele também acontece muito semelhante ao nascimento natural. Quando uma criança nasce, ela nasce de uma vez só. Amém? Então, o novo nascimento espiritual é um ato único, é imediato. É uma ação do Espírito Santo, uma ação que ele usou a palavra, tocou naquela vida, naquela pessoa, e a pessoa então nasceu de novo. Mas esse novo nascimento é, para nós espiritualmente, a mesma coisa que o nascimento natural. Nasce uma criança. Amém? Se nasce uma criança, o que acontece? O que se espera? Que com o tempo essa criança cresça. Também na vida espiritual é esperada a mesma coisa. Que haja um novo nascimento, o nascimento da água do Espírito, e que todas as pessoas novas nascidas cresçam. Então, imagine uma pessoa de 30 anos de idade com a atitude de 3 anos de idade. Está correto isso? Está natural isso? Está de acordo com o que deveria ser normal? Não, também não pode ser na vida espiritual. Então, o que está acontecendo com o plano de Deus? O propósito dele é criar no céu uma grande família. Amém? E o irmão que tem poder para isso, para juntar essa família, para trazer essa família para Deus, é Jesus. E o novo nascimento vem através desse relacionamento, desse toque com o Espírito Santo. Abra aí em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 3. Jesus recebeu um homem chamado Nicodemos para uma conversa à noite, e esse homem disse que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus estava fazendo se não fosse da parte de Deus. E Jesus responde no versículo 3: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Está cego para o reino. E é uma verdade. Quem não nasce de novo não enxerga o reino de Deus, não compreende as coisas de Deus, não aceita as coisas de Deus, não compactua com as coisas de Deus, rejeita, se rebela, acusa, ataca, porque não vê, inexiste para ele, é uma coisa que não é real. Então Nicodemos fala: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Amém? Para que alguém compreenda o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Para que alguém possa entrar no reino de Deus, é necessário ter nascido de novo. E ter nascido de novo da água e do Espírito. Da água, como nós vimos aqui, pela lavagem da água, pela palavra, em Efésios 5, 23, 20 a 27, o texto está lá. Nascido da água, pela lavagem da água, pela palavra e do Espírito. Então, o Espírito Santo vai agir, vai tocar na pessoa através da palavra e vai acontecer o novo nascimento. Então, o novo nascimento é instantâneo. O novo nascimento é um ato único. A santificação, o crescimento, a maturidade, sim, é um processo. Amém? Mas precisa do novo nascimento. Com Jesus foi assim. Interessante. Jesus nasceu como homem sem passar pela geração caída, que é a geração do homem. O homem nasce já em pecado. Nós todos nascemos em pecado. Jesus não passou por isso. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Amém? Nasceu homem natural, também como nós, sujeito aos mesmos ataques. Tanto é que enfrentou Satanás diversas vezes, ora expressamente, ora através de ardis, mas não pecou, mostrando que o homem cheio do Espírito Santo, mostrando que o homem que tem o Espírito Santo habitando em si, pode resistir às tentações, pode vencer o mundo, pode vencer a carne. Amém? Jesus provou isso e é o nosso exemplo e nos chama para isso. Por isso o Espírito Santo habita em nós. Nós fomos gerados por carne e sangue. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então o novo nascimento é nascer da água e do Espírito, que é nascer da palavra. Jesus é a palavra, amém? E ele, através também do Espírito Santo, vai gerar o novo nascimento naquele que for convencido do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Um outro texto que é importante para nós continuarmos aqui é a questão da santificação. Sem uma vida de santificação, sem uma vida de santidade, nós sabemos através da carta de Hebreus que ninguém verá o Senhor. A preparação para o arrebatamento, nós ainda vamos estudar muita coisa, mas a preparação para o arrebatamento fala claramente da necessidade de nos alinharmos com Deus, da necessidade da santificação em nossas vidas. Abra um texto que está lá em Levítico, capítulo 19, para nós lermos o que o Senhor disse a Moisés, para Moisés falar. Levítico 19, 1 e 2, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E aqui eu gosto de lembrar de uma frasezinha simples para retratar isso aqui. É tal pai, tal filho. Amém? Teu pai é santo? Sim ou não? Você é filho dele? Então seja santo. Amém? Então seja santo.
O que significa essa palavra santo? Ora, na raiz hebraica, nós vamos achar o significado que santo significa separado do uso comum e consagrado a Deus. Amém? Olha como se explica bem o que Deus quer de nós. Significa retirado do uso comum para ser consagrado agora a Deus. Assim que deve ser a sua vida e a minha. Você pode dar um amém aí? Retirado do uso comum, retirado do sistema do mundo, retirado da conformidade mundana, retirado de toda a ação do mundo sobre sua vida, no seu pensar, falar, andar, agir, e agora consagrado, separado, oferecido para Deus, para andar com Deus, para ser usado por Deus, para servir a Deus, para louvar a Deus. Amém? Esse é o termo santo. Então, o que é uma pessoa considerada santa conforme a Bíblia, né? Como a pessoa vai se considerar ou vai considerar alguém santo conforme a palavra? Então, nós poderíamos dizer que uma pessoa é santa quando, isso aqui é um exemplo, né? Apenas uma dica para ficar fácil de entender. Quando alguém é intitulado santo, entende-se que essa pessoa é separada dos costumes mundanos do mundo. É uma pessoa que vive, ou pelo menos se esforça e tenta viver de acordo com a vontade de Deus e os ensinos de Jesus. É aquele que, por exemplo, evita ambientes depravados, imoralidades, adultério, palavrões, excessos, falso juízo, heresias, falsas doutrinas, fofoca, ódio, iras. Amém? Que não está mais fazendo da sua vida uma vida que pode ser considerada como uma vida que retrata toda a obra da carne. Então essa pessoa nós vamos poder eventualmente dizer que é uma pessoa que está se santificando, é um santo conforme o termo bíblico. Amém? Em geral é aquele que vive neste mundo, mas não faz parte dele. É aquele que entregou a sua vida a Deus e por isso, pela fé, foi separado e considerado santo, mesmo com seus defeitos e ainda lutando com seus pecados, se arrependendo e buscando crescer nisso. Amém? Na santificação. Tanto é que a igreja, a palavra igreja quer dizer, eclésia, quer dizer chamados para fora. Para fora de onde? Do mundo. Então o termo santo está ligado também com o termo igreja. A igreja, ela vai ser formada dos santos. Amém? A palavra igreja, eclésia, do termo grego eclésia, é para significar chamados para fora. Então nós fomos chamados para fora do mundo, desse sistema mundano. E por isso nós somos santos, no termo bíblico. Ok? Muito bem. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Que coisa linda isso aqui, hein? Que coisa linda. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós fomos chamados para ser santos. Amém? Você foi chamado para ser santo. Eu fui chamado para ser santo. Abre em Tiago, capítulo 4. Vamos ver aqui uma outra coisa interessante. Você que está me ouvindo aí, vai entender também algo bastante interessante nessa carta de Tiago. Temos alguém já para mandar um hello aí, Fê? É? Maravilha. Alguém lá do sertão? Que bom, hein? Está transmitindo pelo Facebook, YouTube, os dois? Que maravilha, já estamos aumentando a tecnologia. Que ótimo, né? Bom, que bom. Então, que os irmãos que estão assistindo ao vivo aí sejam abençoados com essa mensagem também. Tiago 4, do versículo 4 ao 8, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então o Senhor fala sobre adultério. Em que aspecto? No relacionamento com o mundo. O Espírito Santo tem intenso ciúme de mim e de você. Por que ele tem ciúme? Irmãos, é muito claro. Primeiro, por causa do amor e da graça do Senhor, que não quer nos perder, porque sabe que o mundo leva à morte, o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas também porque foi pago um alto preço. Sim ou não? Preço de sangue. E sangue puro. E sangue de quem não pecou. Quem devia não pagou a conta. Quem não devia pagou a conta. Isso é um alto preço. Por isso ele tem ciúme de nós, para não nos perder. Mas chama de adultério o nosso relacionamento. Chama de inimizade contra ele a nossa amizade com o mundo. Olha isso. E uma pessoa que nasceu de novo não quer mais amizade com o mundo. O novo nascimento se prova pelas nossas atitudes. O novo nascimento se prova por aquilo que está no nosso coração. O novo nascimento se prova por aquilo que eu desejo, que eu amo, ao que me apego. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? O novo nascimento se prova por isso. E também se prova pelo que eu desapego, pelo que eu deixo, aquilo que eu renuncio. Isso se prova, por aí se prova o novo nascimento de alguém. Então eu quero frisar bastante com você que a redenção pelo sangue de Jesus foi o maior preço pago por mim e por você. O maior preço que já foi pago por alguma coisa. Então nós somos mais valiosos do que qualquer coisa para Deus. Somos extremamente valiosos, nós não conseguimos nem dizer em palavras o quanto Deus te considera e me considera, nos considera valiosos para Ele. E o quanto nós precisamos entender isso e dar uma resposta a Ele, compatível. Responder a essas atitudes do Senhor, responder a esse amor do Senhor. Amém?
Se você abrir lá em Hebreus capítulo 12, abra lá, Hebreus 12, você vai ver uma palavra muito clara sobre a importância da vida em santificação. O verso 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém. Mas escuta, Deus escreveu a palavra para os filhos, para os cristãos, para a igreja. Então está se falando aqui com a igreja. É uma carta para os hebreus, os convertidos hebreus, aqueles que eram judeus. E está falando que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então está falando para um grupo de pessoas que é cristão, mas não se santifica. Está falando para o povo de Deus que não se santifica, que ainda está na prática da obra da carne. Ou seja, pessoas que estão no Senhor e que não o verão, porque não receberam no seu coração, na sua mente, essa palavra de santificação. Eu posso viver como eu quiser, eu não preciso fechar a minha boca, eu não preciso fechar os meus olhos, eu posso julgar à vontade, eu posso fazer o que eu quero, não haverá nenhuma recompensa a essa minha má obra. Imagina, isso é um exagero de alguns pastores. Leia esse texto. Isso não é coisa de pastores, isso é coisa de Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E interessante é que Satanás sabe disso. Então, qual é o propósito de Satanás em relação a esse assunto? Desviar a igreja da santificação. Se Satanás conseguir desviar a igreja da doutrina da santificação, impedirá que a face de Deus seja vista por essa pessoa, seja vista pela igreja. Caramba, então peraí, então tem algo aqui importante. Eu entrego minha vida a Jesus, eu recebo como Senhor e Salvador, eu começo um relacionamento com Deus, mas não busco, não vigio a minha vida de santificação, não ando, não penso, não falo o que é santo, não vivo em santificação, e aí estou confortável. Por quê? Porque os pensamentos que me vêm à mente são de conforto, eu não preciso ir para a cruz, eu não preciso matar o meu eu. Mas quando chegar aquele dia, vou ser surpreendido com o fato de que perdi, não verei o Senhor. Então, Satanás é muito astuto. Ele tenta impedir que a pessoa se converta. Não conseguiu, a pessoa se converte. A partir daí o plano muda. O Espírito Santo quer santificar, Satanás quer mundanizar, para que não chegue ao fim da linha. Então, a guerra anterior à conversão é para que não nasça de novo. Após a conversão, é para que não se santifique. Entende? E você vai ser atacado, e eu vou ser atacado todo o tempo. As provocações vêm para que nós não produzamos o fruto do Espírito. Para que eu seja alguém que não ame, para que eu seja alguém que não seja paciente, para que eu seja alguém que não seja longânimo, para que eu não use bondade, benignidade, para que eu não tenha domínio próprio, para que eu não seja uma pessoa mansa. O que Deus quer de nós é o fruto
do Espírito. Não há nada mais importante para nós do que darmos como resposta ao Senhor, pelo que Ele fez, fruto do Espírito. Infelizmente, tem muita gente focada em outras coisas, como por exemplo, nos dons. Os dons são importantes, valiosos, têm o seu valor, mas não superam em prioridade, em importância, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito significa a conversão, significa o amadurecimento. E muitas pessoas estão andando só nos dons imaturos. Então o que o Senhor quer? Filhos adultos. Filhos adultos produzem fruto do Espírito. Amém? Não adianta eu ser cheio de dons e não perdoar as pessoas. Não adianta eu ser cheio de dons e brigar com as pessoas, falar mal das pessoas. Não adianta eu ser cheio de dons e não pagar o que eu devo, a minha conta. Não adianta eu ser conhecido na praça como alguém que não paga. Não adianta. E ter todos os dons. Aliás, o apóstolo Paulo fala muito bem disso em 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz: ainda que eu falasse todas as línguas do céu, da terra, ainda que eu conhecesse a ciência, ainda que eu tivesse todos os dons de profecia, tivesse entregado toda a minha riqueza para os pobres, me deixasse matar, queimar, qualquer coisa, se eu não tiver amor, e amor é o quê? Fruto, faz parte do fruto do Espírito. E ele termina o capítulo 13 falando sobre dons ali, uma série de coisas, né? O 12, o 14, falando aqui nesses 3 capítulos está falando disso, mas ele diz assim: mas eu vou te mostrar um caminho excelente. O caminho excelente é o amor, que faz parte do fruto do Espírito. Então nós precisamos diariamente crescer em santificação. Amém? Quando nascemos de novo, somos bebês, para crescer e nos tornar adultos, não para continuar bebê. Amém? Nós precisamos crescer. O interesse de crescimento não é apenas dos que estão à sua volta, tem que ser principalmente seu. É você que precisa desejar crescer. Deus está chamando e formando uma família de adultos, não de crianças. Então o novo nascido é bebê, toma leite espiritual. Mas aí, conforme até o apóstolo Paulo mesmo ensinou, quando eu cresci, quando eu alcancei a idade adulta, quando eu amadureci, eu deixei as coisas de menino. Amém? Você precisa deixar as coisas de menino. Quem gosta de birra? Menino. Quem não quer dividir as coisas? Menino. Quem quer falar primeiro? Menino. Quem quer contar para o pai e para a mãe que o outro está fazendo de errado? Menino. Você já enxergou alguém aí nisso aí que eu estou falando? Quem quer ficar bravo porque eu tenho razão? Menino. Quem quer ficar batendo boca para ser o último a falar? Menino. Mas se a Bíblia diz que quando eu cresço, eu tenho que deixar as coisas de menino, e que Deus está formando a sua família no céu com filhos adultos, então não é para você ser menino com 8 anos de fé, é para você ser adulto, talvez até bem antes disso. Esse é o teu chamado e o meu. Amém?
Imagine uma criança natural permanecendo com essas atitudes durante 30 anos. Você não vai achar que tem algo errado? Então, crescimento, maturidade. Amém? Abre comigo aí em 1 Coríntios capítulo 1. Primeiro Coríntios capítulo 1, versos 4 ao 7. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando com uma igreja em Corinto, no capítulo que nós lemos aqui 1, dizendo: vocês receberam todos os dons. E quando você estuda a igreja de Corinto, é uma igreja que realmente recebeu todos os dons. E recebeu tanto dom que tinha confusão de dom. Então, receber o dom é uma coisa boa. Não é? É uma coisa boa. Às vezes a gente podia pensar assim: por que será que Deus dá dons, né, às vezes para novos convertidos, para crianças na fé? Porque é uma questão de fé, está disponível. Quem crê vai receber os dons. Acontece que quem recebeu o dom ainda criança precisa crescer, porque senão se lambuza com dons. Existe uma chance muito grande de ter problema, de fazer coisas que não são boas, por causa da imaturidade, porque ainda não está dando fruto do Espírito. Então tem dons, mas ainda não ama, ainda não perdoa, ainda não cede, ainda não morre, ainda não é longânimo. Precisa de fruto do Espírito, precisa de limpeza. Está ainda com a mente velha, está ainda sendo dirigido pelo velho homem. Por quê? Porque é novo nascido, é pequeno ainda, é criança, não sabe o que fazer direito. Mas é uma questão de fé. Então muitos bebês na fé recebem dons, por quê? Porque creem. E a igreja de Corinto é uma amostra de que muita gente estava recebendo o dom e estava tendo problema. Paulo está chamando essa igreja para crescer. Olha só, parece que está tudo bem, mas eles eram muito carnais, eles eram muito imaturos. 1 Coríntios capítulo 3. Apesar de ter todos os dons, eles agiam como crianças. 1 Coríntios 3, 1 ao 7. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Olha aí, crentes carnais. Como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Eu tratei vocês na época como crianças, dei leite, mas não posso dar carne, porque vocês não cresceram ainda. E ainda não cresceram, não estavam grandes lá para comer carne, e nem grandes agora para comer carne agora. Vamos, gente. Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, olha aí, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Eu sou de fulano, eu sou discípulo de ciclano, eu sou de tal igreja, eu sou de tal igreja. Olha só,
Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Vocês ficaram parados neles, vocês estão parados no homem, vocês ficaram parados em Paulo e em Apolo, por isso vocês não crescem. Quem que dá o crescimento? Deus. Então tem que ir para quem? Para Deus. Onde é que Deus está? Na palavra. E no seu joelho dobrado. Agora, se vocês ficam parados, só vivendo do que o homem está falando, não cresce. Entendeu como é que estava o foco da igreja aqui? Eu sou de Paulo e eu sou de Apolo. E isso ainda criando briga. Porque Paulo é melhor que Apolo. Não, Apolo que é melhor. Não, porque é Paulo. Não, porque Apolo não era perseguidor. Não está na Bíblia. Ah, mas Paulo era perseguidor, mas se tornou apóstolo dos gentios. Não, mas não. Aí começa a confusão. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então eu tenho que ir para quem dá o crescimento. Então eu tenho que ir para Deus. Um amém agora ia bem. Você tem que ir para Deus. Então, se você não lê, se você não ora, se você não medita, como é que você cresce? Não cresce. É? Na nossa união com Cristo, em que Ele é a cabeça e nós o seu corpo, não podemos ser crianças, pois a cabeça é adulta. Acho que ninguém entendeu o que eu falei. Agora era para você falar é verdade. Você imagina Jesus imaturo, criança? Então, se a cabeça é adulta, você acha que ele vai receber criancinha ali? Ele quer você maduro. Ele quer você madura. Amém? Você tem que crescer. Nós não podemos nos juntar a uma cabeça adulta sendo crianças. Com briguinha, com coisinha, com ciúminho, falando mal do outro e tal. Ele não vai receber esse negócio, não. Não vai dar liga. Né? Cobrando dívida de R$10 do outro. O irmão está devendo 10, 6 meses. Meu irmão, se teu irmão está te devendo 10, você acha que ele está errado? Vem falar comigo depois dessa aula. Você não perdoou 10? O que Jesus perdoa de você? E 10 eu estou falando, pode ser 1.000, pode ser 2.000, 20.000, depende do que Deus vai falar com você. O que foi perdoado? Qual foi a tua dívida que foi perdoada? Pensa nisso. Não é? O que são cristãos carnais? São aqueles que obram, né? Que estão fazendo a obra, que estão produzindo obras da carne. Vamos lá ver? Gálatas 5. Gálatas 5. Olha só. Versículo 16 até o 21. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades,
porfias, provocações, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Crente carnal não vai subir. E aí vem aquela frase, né, na boca de muitas pessoas: eu nasci assim, vou morrer assim. Decretou, já profetizou, vai morrer assim. Eu não mudo. Então fechou o cofre. Porque essa pessoa não quer deixar o Espírito Santo trabalhar. Não se coloca à disposição do Espírito para ser renovado na sua mente, no seu coração. Todos nós fomos concebidos em pecado, mas para todos nós o Espírito Santo quer trazer santificação. Amém? Agora, o fruto do Espírito, seguindo aí, no versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha aí, crucificaram a carne, morte da carne, com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. O que é viver e andar em espírito? É produzir o fruto do Espírito. É me interessar e viver com relação às coisas espirituais e não carnais. Então eu vivo na minha vida com Deus, espiritual, meu relacionamento com Deus é através das coisas espirituais. E eu ando, ou seja, a minha vida prática, exterior, aquilo que é visível, é no Espírito, produzindo fruto do Espírito. Amém? O propósito de Deus para mim e para você é que nós cresçamos e abandonemos as obras da carne. Amém? Caso contrário, estamos resistindo ao Espírito Santo. Exatamente isso. Quem não cresce e quem não se purifica, não se deixa purificar, está resistindo ao Espírito Santo. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. Muito bem. Eu quero levar você agora para você abrir aí o texto que está em João 15. Guarda uma frase que eu vou te dizer aqui. Crescer é necessário. Amém? E crescer significa limpeza. Amém? Abandono das meninices, abandono da obra da carne. Não tem jeito. Crescer é necessário e se limpar, abandonar as coisas de menino, significa crescimento. Limpeza espiritual, abandonar as obras da carne, permitir que o Espírito Santo faça a obra de santificação, é crescimento. João 15, versos 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim, que não dá fruto, atira, ele corta, né? E limpa toda aquela que dá fruto, ou poda, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto
se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que fruto é esse? Fruto do Espírito. Está tudo no singular. Fruto do Espírito, que também está no singular lá em Gálatas, porque não são frutos, é fruto do Espírito. Então, imagine uma mexerica com 9 gomos. Então, cada gomo faz parte do fruto do Espírito. Amor é um gomo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Amém? Lealdade. Então, cada gomo constitui o fruto. Então, nós precisamos entender isso e produzir fruto do Espírito. Jesus é a videira. Nós vamos nele, como vara, nós vamos produzir fruto. Você já viu uma videira podada, cortada para dar outros frutos? Ela fica bem peladinha. Na época certa se poda, sem folha, sem nada. E aí quando ela vem bonita, cheia de frutos. Agora, uma videira que não é podada, vai enchendo de flor, de folhas e tudo mais, vai ficando carregada. Cada estação de fruto que chega, ela produz menos fruto. Então a poda é importante para dar mais fruto. Então quando o Espírito Santo começa um tempo de poda em mim e em você, e poda dói, amém? Porque é a tesoura no galho, é a tesoura na folha, e deixa você bem cortadinho em volta, mas é para que depois venham novos e muito mais frutos em se tratando da videira, e maior fruto do Espírito se tratando de você. Amém? Então comece a amar a poda e a mão do jardineiro. Amém? É muito bom. Agora, se ela não produz fruto, arranca, não serve para nada. Ok? Então é produzir fruto. Produzir fruto. Vai para o versículo 16. Ainda em João 15. Está escrito assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Sabe quem tem oração respondida? Quem produz fruto do Espírito. Está aqui. Então tem um monte de gente que ora, e Deus não responde. Por quê? Porque não produz fruto do Espírito ainda. É os meninos, as meninas, né? Tudo na obra da carne, crente carnal. Não vai ter oração respondida. Começa a produzir fruto do Espírito, as orações começam a ser respondidas. Amém? Você quer mais resposta de Deus na tua vida? Produz mais fruto. Aumenta o fruto. Aumenta o fruto. Amém? Santificação significa deixar o Espírito Santo nos podar para produzirmos mais, assim como a videira. Ok? Tem que deixar o Espírito Santo fazer a parte dele. Irmãos, o Espírito Santo nos foi dado para duas situações importantes. A primeira é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo veio para a terra, Jesus enviou o Espírito Santo para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. O segundo ponto, moldar e preparar a igreja para o arrebatamento. Amém? Para ir para Jesus, para casar. Então, a partir do momento que a pessoa é convencida, começa a fase de preparo e de molde. E de tempo em tempo vem uma poda, vem um tratamento contigo, para você deixar de ser menino e para você produzir mais fruto. Amém? Muito bem.
Muito bem, vamos lá. Eu quero falar de santidade, né, de ser santo, em alguns aspectos aqui. O primeiro, santos no pensar. Abre lá em Colossenses capítulo 3. Santidade no pensar. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Pensai, então santificação no pensamento. Santifique teu pensamento. Quando você levanta de manhã, você está buscando o Senhor. Primeira coisa que você pensa que é, quando você está durante o dia conectado no Senhor, quando você vai deitar conectado no Senhor, o que você está fazendo? Busca o reino primeiro, o reino de Deus em primeiro lugar, e a justiça. Pensamento. Por quê? Porque tudo nasce do pensamento. O que você vai sentir, o que você vai falar, vem tudo do teu momento de pensar. Se você ouve uma coisa, passa pela tua mente, e aí você reage emocionalmente, tanto para o bem como para o mal. Então, pensamento santificado, santificação do pensamento. Pense nas coisas que são de cima. Amém? Muito bem. Quando você pensar assim, você vai entender que todo o teu corpo, a tua boca, a tua vida vai ser transformada por causa dessa maneira nova de pensar. Você tem vários filtros, né? Nós temos vários filtros para pensar nisso. Quando temos um outro texto que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensamento santificado. Romanos 12 também fala, transformando o teu pensamento pela renovação do entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso vem de uma transformação de pensar. Amém? Precisamos renovar nossa mente, tirando a maneira errada de pensar e colocando a maneira de Deus de pensar. Como é que eu faço isso? Lendo e meditando na palavra. Não tenho como mudar minha mente se eu não jogar meus olhos, minha cabeça direto na palavra. Eu venho de um mundo totalmente perdido e agora estou entrando no reino de Deus. Eu preciso também me adaptar ao reino de Deus. A minha mente precisa mudar. O que é meditar? Meditar significa, como alguns animais fazem, comem e ficam ruminando. Meditação significa extrair do texto, como é a comida para os animais, a proteína, a vitamina, extrair do texto os conceitos bíblicos, espirituais de Deus, os valores. Então eu leio a palavra, eu fico com aquele texto durante o dia, eu fico meditando naquilo, eu fico pensando, ruminando, faço perguntas para o texto, eu quero extrair do texto as mensagens. Eu preciso meditar para transformar minha mente. Eu preciso ser confrontado com o texto bíblico. Amém? Para isso eu preciso ler. Eu preciso meditar, eu preciso citar a palavra, eu preciso repetir todos os dias, o dia todo, se possível. Eu preciso decorar versículos, textos, capítulos, porque a minha mente vai sendo condicionada. Jesus, quando foi tentado por Satanás, lá depois de ter sido batizado, respondeu com a palavra. Amém? Respondeu com a palavra, tinha a palavra no coração e na mente. Quando o diabo vier tentar você, você vai responder com a palavra. Quando vierem propor um negócio ilegal para você, você vai se lembrar da palavra e vai dizer, não vou fazer isso. Quando propuserem uma vantagem ilícita para você, você vai dizer, não vou fazer isso. Quando alguém quiser que você quebre uma aliança de casamento, de amizade, de paternidade, você vai dizer, não vou fazer isso. Porque a palavra vai estar em você. Porque a tua mente foi renovada. Amém? Você precisa disso, eu preciso disso. Santificação no pensar. Santificação no pensar. Santificação no falar. Santos no falar. Efésios 4, versos 29 ao 31. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que se dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, isso aqui tudo sai pela boca, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Amém? Santidade no falar, mansidão no falar, palavras que edificam, palavras que representam o fruto do Espírito. Santificação, santidade no falar. Então, número 1, santidade no pensar. Número 2, santidade no falar. Não é? Importante isso. Olha só que coisa difícil para a gente enfrentar naquele dia. Para os que estão mais tranquilos com a língua solta. Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Jesus disse assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Alguém tem um outro significado aí para ociosa? Alguma outra versão? Fútil, toda a palavra fútil. Frívola. Herdones, tem outra aí? Frívola. Palavra à toa. Então, tem gente que tem a língua muito solta e fala tudo, vem na cabeça, na mente, vai prestar conta naquele dia. Rodinha de amigos, rodinha no trabalho, cristão falando o que pensa, que acha que pode falar, que não. Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo e está sendo anotado. Santificação no falar. Amém? Você quer uma dica de sabedoria? O livro de Provérbios é o livro de sabedoria diária. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Provérbios 13, 3. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Porque quem fala demais sofre, porque recebe tiro de volta. Então, nós precisamos aprender isso. Provérbios 6, versos 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, tudo isso aqui ele odeia, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. Isso são odiados por Deus. Mas esse aqui, a 7ª, ele abomina o que semeia contendas entre irmãos. Abominável significa repulsivo, nojento. Deus tem nojo, se enoja. É repulsivo para ele o que semeia contenda entre os irmãos. Você acha que esse camarada vai ser recebido no céu? Santos no pensar, santos no falar. Agora santos no andar. Amém? Na maneira de andar. Abre o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar? Ande de forma santa. Ande em santidade, não se detenha, não pare, não fique no caminho de pecadores, não se assente na roda de escarnecedores, e não ande segundo o conselho dos ímpios. Você vai dar fruto de prosperidade. O que é o conselho dos ímpios? Fácil entender. O caminho espaçoso.
tudo é permitido, não tem problema. Isso é conselho de ímpio. Jesus disse que o nosso caminho é estreito, Jesus disse que a porta é estreita, amém? Então para nós é estreito sim, e glória a Deus por isso. Então não fica no conselho do ímpio, não se assenta em roda de gozadores, escarnecedores, homens que têm maus pensamentos, boca perversa. Não se assente nessa roda e não fica no caminho, não para o teu caminho com pecadores. Santos no olhar, então santo em pensar, no pensamento, santo em falar, santo na maneira de andar. Agora santos no olhar. Salmo 101. Jesus está voltando, irmãos. Prepare-se para o arrebatamento, amém? Essa aula hoje é sobre preparo para o arrebatamento. Prepare-se para ser arrebatado, para ser levado como noiva, como igreja. Conserte sua vida. Santos no olhar, Salmo 101. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com o coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Não porei coisa má diante dos meus olhos. O que o diabo está fazendo com as pessoas? Enchendo os olhos das pessoas de coisas más. A internet está carregada de coisas más para os olhos. A pornografia do nosso tempo hoje é tão liberada, é tão fácil. Coisas más aos olhos do homem. Santifique a sua vida. Propagandas hoje de bebida, tem mulher sem roupa. Novela que está repetindo à tarde aí nos canais, tem beijos, beijos e coisas que levam para uma cena de sexo, corrompendo os olhares de crianças. Mas o salmista diz: eu não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Vigie os seus olhos, tire os seus olhos do que é mal, corra disso, vire o rosto, feche os olhos, não veja. Porque uma vez entrando nisso, a cilada, a rede é lançada sobre a alma da pessoa e ela sofre para sair. Santidade no pensar, santidade no falar, santidade em andar, santidade no olhar. Amém, igreja? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. 1 Tessalonicenses 4:3. Para encerrar. 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Repita comigo. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Prepare-se para o arrebatamento. As próximas aulas nós vamos falar de outros assuntos também focados no arrebatamento. Eu quero pedir a você que está nos assistindo que você compartilhe essa aula, que você se inscreva no nosso canal Igreja da Nova Aliança Suzano, que você nos ajude nisso, que você curta, para que nós alcancemos mais pessoas com esse ensino. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe vocês aqui, irmãos. Nós estamos aguardando a volta de Jesus. E a Bíblia diz que a igreja, a noiva e o Espírito dizem: vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Estamos te aguardando. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém? Paz.